Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E ontem, dia 20 de abril de 2021, a Apple fez seu evento e anunciou mais algumas coisinhas novas. Dentre elas, o que eu tava mais esperando, que acho que a galera estava mais... Eu tava esperando muito o iMac também, mas não me surpreendeu muito. A Apple anunciou o iPad Pro novo, né? O iPad Pro 2021. E o que esse cara traz de novo... Não são muitas coisas, mas duas delas são excelentes. Para quem já tinha os iPads de 2018, o iPad Pro já estava com uma super máquina na mão, está com uma super máquina na mão. Então a gente continua com os iPads de 11 polegadas e de 12,9 polegadas. As câmeras de 12 megapixels na traseira, que faz vídeos até 4K 60. Essas câmeras são muito fera do iPad Pro, diferente do iPad Air, tá? Continua com uma ultra wide também de 10 megapixels. E na frontal uma câmera de 12 que agora pode te seguir, né? É uma ultra wide de 122 graus de ângulo de visão. Ela pode te seguir dependendo até onde você anda, então para fazer esse acompanhamento. Então agora na frontal a gente teve uma melhora da câmera frontal. A gente tem a principal atualização, é o chip M1 que tá aqui, que vocês não estão vendo aqui, mas na mesa tá gravando esse áudio aqui. É o MacBook Pro e o MacBook Air que a Apple já tinha lançado e o Mac Mini com o chip M1. Esse mesmo chip dos M1s está presente no novo iPad Pro, sem mudança nenhuma. 8 núcleos de CPU, 8 núcleos de GPU. Ele até tem um núcleo a mais do que o MacBook Air de entrada e do que o iMac novo, que foi lançado ontem também, de entrada. Então são 8 núcleos de CPU, 8 núcleos de GPU e pode ser configurado com 8 GB de RAM ou 16 GB de RAM e com conectividade 5G para quem escolher aí o iPad mais caro que tem conectividade de celular. Então você pode ter agora 5G nele, diferente do 4G e óbvio que você tem opção 5G ou sem 5G. Começando como a gente começou no outro modelo anterior, começa em 128, só que dessa vez a gente vai até 2 terabytes, focando principalmente na galera que é realmente profissional, ou o cara que tem um budget ilimitado, ou o cara que vai comprar isso aí, às vezes uma rede de televisão. Esses caras usam muito iPad, principalmente nos Estados Unidos, e iPhone também. Então o cara vai comprar um cara desse grande, pagar $2.100, tá? Na versão de 2 terabytes com 5G. E aí você tem o pacote completão, com velocidade absurda. Esse cara, eu uso aqui o MacBook Pro, eu tinha o Air, comprei o Pro, com chip M1, esses caras editam qualquer coisa de vídeo, qualquer coisa de foto, sem problema nenhum. A minha versão é a de 8 GB de memória unificada, né? Porque é o Unified Memory. Mas, cara, não sinto falta. Algumas vezes dá ali uma mensagenzinha que a memória esgotou, mas ele continua trabalhando do mesmo jeito, tá? Esses novos iPads, então, elevam ainda para um próximo nível o cara que utiliza ou quer utilizar um iPad. Geralmente isso é para o cara que já tem um Mac, ou para o cara que já tem um iMac, ou para o cara que tem um Pro Display da Apple que custa $6 mil praticamente e vai comprar um iPad desse. Ou o cara que exclusivamente utiliza um iPad, às vezes com o Magic Keyboard, ou às vezes com o Smart Keyboard Folio, e aí o cara já está acostumado a editar e não usa nenhuma das outras coisas. Eu ainda não tô nesse nível. Cara, eu fiquei muito tentado a comprar um cara desse. Óbvio que não na versão celular e óbvio que não na versão de 2 terabytes, porque eu não consigo, tá? Lembrando, não sei se eu falei já durante o vídeo, o antigo só poderia ir até 1 terabyte, o iPad Pro. Agora você vai até 2 teras, tá? Tanto o 11 quanto o de 12,9 polegadas tem a mesmíssima configuração de câmeras, tudo igual, tá? Aliás, ele vem agora com a conectividade da porta Thunderbolt agora. Então, Thunderbolt ou compatibilidade com USB 4 com 40 gigabits de velocidade. Então, você tem aí 4x na velocidade de transferência dos arquivos para você puxar para ele para poder editar, tá? E ficou 2 vezes mais rápido também o tipo de armazenamento, tá? E lembrando, até 16 GB de RAM, de memória você pode colocar. Eu acho que 8 vai ser o suficiente para a maioria das pessoas, tá? Uma diferença, galera, que não tem no iPad, a única, aliás, que não tem no iPad de 11 polegadas no Pro, que tem no 12,9 e que faz uma diferença de preço aí mesmo no mais barato, é o tal do display mini LED, tá? Isso não tem, é uma tecnologia nova que muita gente falava que poderia vir,
e acabou vindo o display, é um mini LED, que é praticamente a mesma tecnologia que a Apple usa no display super caro que eu acabei de falar, que é o Pro Display da Apple, que custa, se eu não me engano, não sei se era 5 ou 6 mil dólares. 6 mil dólares. Então, ele tem um brilho que pode alcançar 1.600 nits, num pico de brilho. O brilho típico é 600, mas podendo também ser maximizado até 1.000. Então, esse display de mini LED só está disponível no de 12.9 polegadas. No de 11 não tem o display de mini LED. É a única diferença, caso você esteja pensando. Então, é o tamanho e o display de mini LED. Mas esse display de mini LED, o que ele faz, cara? Bom, pensa assim, pessoal. Aliás, deixa eu lembrar vocês que o display de mini LED é uma tecnologia que utiliza retroiluminação, certo? Então, para as pessoas não ficarem pensando outra coisa, é uma tela LCD, certo? A tecnologia é de um LCD. IPS, In Plane Switch, é um IPS, tá? Com retroiluminação. O iPad de 2018, o iPad Pro antigo, ele tinha retroiluminação, só que com 72 LEDs muito maiores na parte traseira. Então, que diferença faz isso aí, Geek? Rodrigo, qual que é a diferença? Agora, você tem até 10.000 LEDs, ou mini LEDs, bem menores, 120 vezes menores. Qual que é a diferença? Você consegue iluminar as áreas que você quer. É óbvio, você tem mais luzes num display grande, uma contagem alta desses mini LEDs, você pode iluminar as áreas específicas que você quer. Eles podem ser divididos em até 2.500 zonas, o que basicamente você quer dizer que áreas escuras ou áreas muito claras podem ser iluminadas com diferente intensidade e aí você trazer o tal do HDR, né? O contraste muito melhor, o brilho muito melhor. É isso que é o tal do mini LED, tá? Melhor que o mini LED seria o micro LED, que aí é outro nível, eu não vi em telas pequenas. O micro LED, você tem TVs de 100 e poucas polegadas que custam mais de 150 mil dólares uma TV de micro LED. Então a tecnologia do novo iPad é o mini LED, retroiluminação com um monte de LED, mais de 10.000 LEDs divididos em 2.500 zonas. O que traz a experiência praticamente do Pro Display da Apple que a galera usa para editar, inclusive conteúdo HDR. Então, a galera que é profissional e que quer uma tela ainda melhor, aliás, tela essa que a gente não tem nos MacBook Air e no MacBook Pro que vieram com chip M1. Então, a tela do iPad Pro de 12.9 polegadas, sim, para o profissional que quer retirar o máximo, você vai ter a mesma potência do MacBook Pro, tá? Ou do Air, né? Porque ele não tem refrigeração igual. Então, a mesma potência do MacBook Air da versão com 8 núcleos e de GPU e 8 de CPU, com um display muito melhor. Lembrando que o display do MacBook Air vai até 400 nits de brilho. E esse pode ter um pico de 1.600, o Retina Display XDR, tá? Todas as telas da Apple Retina Display, vou lembrar vocês, é uma tela LCD, cristal líquido IPS. Então não se confunda na hora de fazer explicaçõezinhas pro amigo, tá? Não é uma tela OLED, é IPS LCD retroiluminada com 10.000 mini LEDs. Também não é micro LED. Então, essa é a principal diferença, pessoal. Ele vem com Wi-Fi 6, além do 5G que eu tinha falado para você. Então, tecnologia 5G, caso você queira comprar o modelo com conectividade celular. E você tem Bluetooth 5.0. Falei da Thunderbolt embaixo, que não muda para nenhum dos dispositivos. Em dólar, caso você queira importar esse cara, o modelo de 11 polegadas, que não vem com display de mini LED, começa em 799 dólares. A versão 12.9 começa em 1.099 dólares. E aí sim, com um display de mini LED, que é um tanto quanto melhor. Mas a potência é idêntica nos dois. No Brasil, a versãozinha básica, que começa em 128, sem conectividade celular, é 14.799. Quase 15K no iPad Pro de 12.9 polegadas para começar, se você quiser comprar na Apple, certo? Esse é o precinho parcelado, você pode ter um desconto se for pagar à vista, tá? E o de 11 polegadas começa em 12.799, que são R$2.000 mais barato. Você pode ir até o mais caro, R$27.000, o de 2 terabytes aqui no Brasil, tá? Lá fora, se eu não me engano, eu vi o preço era 2.100 dólares, tá? O de 2 tera
com 16 GB de RAM, não lembro se era com 16 ainda que eu tinha configurado para testar. Enfim, pessoal, vai estar disponível no segunda metade de maio, acho que a pré-venda começa agora dia 30, vou deixar escrito na tela aí caso eu esteja passando informações erradas, mas é isso aí, cara. O iPad, o dispositivo móvel mais potente, cara, entre tablet ou notebook, esse cara vai ganhar muito. A tela é superior a praticamente qualquer coisa. E o desempenho do MacBook Air e do Pro com chip M1 já é espetacular. Então, se você tiver um cara desse e souber editar no LumaFusion, coisa que eu não me acostumei, eu comprei, não me acostumei ainda, preciso treinar um pouquinho. Aliás, o LumaFusion funciona também no Mac, para quem não sabe, tá? E a licença é muito mais barata do que qualquer outro aplicativo aí, inclusive que os Filmora da vida. Se você aprender a editar no LumaFusion, sensacional. Preciso até treinar mais. Bom, dentre os lançamentos, o que mais me trouxe, assim, os olhos encheram para ter foi realmente o iPad Pro novo, cara. Espetacular. Lembrando, 128 até 2 TB e com conexão 5G, caso você queira. Espetacular, para falar a verdade, Apple. Espetacular. É que o poder de compra nosso aqui no Brasil reduz muito a capacidade de compra, né? Como eu falei, o modelo mais barato começa em 12.799 na loja da Apple, enquanto lá fora é $799. Galera, se você gostou do vídeo, já sabe, se inscreve no canal, deixa um like aí e deixa a sua opinião. Você tem um iPad Pro? Compraria um iPad Pro? Prefere ter um MacBook Air? Porque é o seguinte, cara, se você compra um iPad, se você quer ter digitar ali bonitinho, você precisa comprar um Magic Keyboard, você precisa comprar um Smart Keyboard Folio, se quiser, né? Ou se você já tem, você pode utilizar no novo também, que é a mesma coisa. Escreve aí sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.